Bom dia com Jesus. Amém. Nós vamos ficar de pé e tem uma pergunta aqui, ela vai ser enquadrada no estudo. Os Hebreus 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra a si mesmo, ou contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos dirigirem e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Te pedimos, Deus, que o Senhor nos ajude a tomar aquilo que é para nós, cada um individualmente, e isso ser eficaz em nossa vida. Isso seria tudo, isso é o bastante. É o que nos basta. Isso nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Sentar-se. Pastor, é certo um homem deixar sua esposa sem ser por motivo de adultério? Esta esposa vivendo corretamente a mensagem e sendo fiel a ele, só por não suportar ter uma vida sexual com ele? Por se sentir usada e não amada? O casamento é só para uma vida ativa sexualmente, mesmo uma das partes se sentindo ultrajada? Gostaria que o senhor me falasse se é possível nos obrigarmos a sentir amor por alguém, quando esse alguém fez tudo para matar esse sentimento. Não seria melhor vivermos como um casal como irmãos apenas, se já chegamos a esse ponto? Pastor, por que o homem encara o casamento sexualmente e a mulher encara como um porto seguro em o que vale a confiança e o companheirismo? Esperança. Pois é, irmã, esperança. Estou aqui com o tema, a continuação do tema ser filho. Ser filho
originalmente, fundamentalmente, parte, na dimensão humana, parte do casamento. Ser filho honesta, corretamente, né? De uma procedência correta, fundamentalmente. Através do casamento, na lei e na igreja. Agora, vamos pensar um pouquinho aqui. Essa pergunta, ela tem um ponto a seu favor e tem um ponto que é contra você. Porque o casamento não é só para estar num porto seguro e ser uma flor de parede. Não é isso, não. Agora, a questão do casamento, divórcio, como tantas outras mensagens, é quase que como cortar na água. Você chega em casa, enche o tanque d'água, a hora que ela ficar paradinha, você pega uma faca e vai lá e dá um corte, né? Faz um triângulo, faz uma estrela com a faca dentro d'água. E depois você tira a fotografia e traz para mim, projetar aqui. Dessa estrela que você desenhou na água com a faca cortando, fazendo um risco na água. Assim é falar, é Deus falar com a gente. O profeta disse que chega a ser como jogar água nas costas de um pato. Sobre a ordem da igreja, sobre vestir-se, sobre cabelos, conduta, disciplina e ordem da igreja. Em vários sentidos, é como que jogar água nas costas de pato. Ou então riscar na água. Porque nós temos, eu creio assim, que essa plataforma não deve. O homem pode dever, mas o ofício não deve nada a esse povo. O homem deve. Deve coisas que não vai pagar nunca nessa dimensão. Mas o ofício não deve nada, não. Vamos supor que a irmã Esperança seja casada na mensagem. É uma moça aqui. Então, rapaz, você se casa só pensando nisso também, por outro lado, que o casamento é apenas para ter um corpo à sua disposição, uma máquina. É para isso que eu vou casar. Brincadeira, vou trabalhar, vou suar e chego em casa eu quero serviço. É para isso? Agora, são muitas as escrituras e mensagens que deveriam ser estudadas antes de se casarem. Pelos rapazes e pelas moças. E aí onde entra também a parte das mães, dos pais, do culto doméstico. E daquela mulher que o irmão Branham disse, se ele pudesse ser uma delas, ele estaria no posto do seu dever, nas horas vagas, ensinando o caminho do Senhor. Vamos olhar para cá. Não tem nada que possa chamar a atenção, senão a palavra. Então, eu me lembro que os vizinhos eram acostumados com esse grito. Joaquim! Eu tinha que aparecer na hora, né? Porque era fazendo crochê, era run, era lendo a Bíblia, era fazendo almoço, era fazendo janta, gritava.
A ponto do papagaio, uma mulata que minha avó tinha, gritar: Jaquim! Quando a mulata gritava, eu já ficava de orelha de pé. O que acontece é que muitas mães e muitos pais se envolvem tanto e não sabem por onde estão andando suas filhas, seus filhos. A verdade é essa. Julgando estar ocupados numa coisa mais importante do que esta. Principalmente elas. Esse caso aí que a Bíblia e o profeta responsabilizam mais as mães. E os pais que são, vamos dizer, nós não podemos nos culpar por termos uma falta de cultura adequada para termos diálogo com os filhos. Você tem que sentar com seu filho antes de casar e dizer: meu filho, você vai viver uma vida de 20, 30, 40, 50, até, você pode ir até 70 anos com essa moça, com essa mulher, sua mulher. Então você não precisa violentá-la na primeira noite. Para dizer que é homem, para dizer que é macho. Provar para si mesmo ou para quem? Você está fazendo um espetáculo? Está fazendo um filme? Então é preciso que os pais quebrem uma certa vergonha, porque existe um constrangimento que ele é diabólico. Entre mães e filhas e pais e filhos. Não há constrangimento para outras coisas que deveriam ter constrangimento. Mas aquilo, as coisas das quais nós não deveríamos ter, nós temos. Como orar junto, como falar assim de uma maneira democrática, amigável, discutir uma ideia, chegar até envermelhar e terminar orando, terminando até na cama, não é? Mas esses pastores piados, que estão piados pelo espírito religioso, acham que isso também é absurdo falar uma coisa dessa. A vida desajustada, de uma maneira irreversível, é sinal que aquela gente nunca foi casada. Esse casamento que você vive, a mulher vive apenas suportando, questão de honra, que o homem suporta por uma questão de princípio, de honra, um princípio social, religioso, sinal de que nunca foram casados. Agora, não é por maus tempos, não é? Por tempestades, por dificuldades, e não conseguem separar um do outro, mas há momentos que apagam tudo, fazem um novo testamento naquele casamento. Há momentos que borra tudo, mas há momentos que limpam tudo. Vocês têm que entender que nunca a mulher foi dominante como está sendo agora, cheia de direitos. E ela não está sabendo usar seus direitos, porque na verdade houve em tempos passados aberração, tabu. Se o homem ainda hoje encontra uma mulher humilde, mansa, obediente, ele aproveita dela. É um aproveitador. Juntando o direito que tem com o bom senso, com a educação. O homem não tem que ser doutorar para ser educado, não. Conheço muitos doutores que não...
que é um burro arriado. São burros arriados. E em força de expressão bem popular, arriados pelo rabo. Eles não têm um mínimo de educação. E há pessoas que nunca estudaram e são educadas. São educadas. Agora, educar os seus instintos. Paulo condena o apetite desordenado. Eu tenho um caso em processo que até médico mesmo constatou, eu constatei esse trauma logo no início. Aquela mulher tem um trauma. Trauma da primeira noite. Mas eu disse para ela, tem uma coisa. Há milhões de mulheres no mundo que arrastariam por um homem como seu marido. Na verdade, você é uma fria. Você é uma frígida. Você não teve responsabilidade e, na verdade, você herdou alguma coisa errada. Há um equilíbrio para todas as coisas. Há um centro para todas as coisas. Para sermos tratados como filhos, devemos aceitar a correção, a exortação da palavra. Agora, a palavra está dizendo aí em todos os casamentos, Efésios capítulo 5, 22, 23 em diante, como devem ser as famílias. Você lê 1 Coríntios 7, a sua hipótese que cai por terra. Paulo disse, bom é que o homem não tocasse mulher. E ele disse depois também, bom é que a moça ficasse virgem. Não se casasse. Se casar, não peca. Se casar, não peca. Porque eu queria vos poupar. Vos poupar. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, cada um tem o seu próprio marido. E que o homem, o marido, pague a devida benevolência à mulher. E a mulher, por sua vez, pague a devida benevolência ao seu marido. Porque um não tem um corpo, domínio sobre o seu próprio corpo. Quem tem é o outro. E ele explica claramente, vocês precisam ler 1 Coríntios, capítulo 7. Logo os primeiros versículos. Que isso é para que o diabo não vos tente, para que vocês não caiam na incontinência. Agora, a natureza que se divergem. O casamento perfeito é quando a natureza combina, seria isso? Combina começando por aí. Que aquilo que para umas é um enfado, é uma tortura, é o clamor de outros. Inclui-se muitas coisas nisso aí, começando da alimentação de hoje. Vocês começam, mocinhas, a comer tudo quanto é besteira que tem no mercado. Vocês não têm escrúpulo para comer? Ao invés de olhar qualidades, ao invés de variedades e quantidades, ver qualidades. Mas eu estava vendo, é uma porção de homem que não gosta de arroz integral, não é só mulher, não. Eu vou falar para você, isso precisava de uma chicotada. Viu? É uma brincadeira dizer que não gosta de arroz integral. É brincadeira. E outras coisas que uma mãe sábia saberia cuidar em detalhes. Porque isso vai afetar, sim. Não é tudo.
Mas que tal um homem e uma mulher viverem como irmãos? Onde é que já se viu? Nem Abraão com Sara, que eram irmãos mesmo, não tinha disso. Teria alguma coisa errada com esse homem. Algo errado com ele se ele quisesse viver com a sua esposa como irmãos. Como tem alguma coisa errada com ela por querer viver com seu marido como irmãos. Agora, se nós formos dar lugar para um debate, para perguntas, e um falar e outro, eu sei, vai alguém dizer, mas eu estou falando é da aberração, é de ser usada. Usada como? Usada de que forma? Conta-se a história do Ferrim. O Ferrim estava lá no ferreiro. Muitos anos lá. Passava um caminhão, passava outro, vinha um cliente, vinha outro. O ferreiro pegava ele, olhava, jogava para lá. Ele não podia ser usado. Até que um dia chegou um caminhão lá, muito bonito, novo ainda, mas caiu um parafuso lá da carroceria, lá atrás. Ele mexeu, pegou ele e jogou para lá. Rodou, tornou a pegar, ele olhou e falou, agora é minha vez. Jogou para lá. Mexeu, daí. Pegou de novo. Mas vou ver se você aguenta. Ele ficou alegre, falou em língua estranha, pulou. Ficou satisfeito. Botou ele no carvão lá, mas será que é só isso? Está tudo bom. Aí começou a tocar a forja, aí o negócio começou a esquentar. Ele queria ser usado. Mas estava, a hora que ficou vermelho mesmo, ele já não estava aguentando mais. Mas ele gritava, ele chorava, ele gemia, ele sofria terrivelmente porque estava no fogo vivo. Mas você não queria ser usado? De repente tira ele lá e enfia na água. Graças a Deus, foi batizado. Pronto, refrescou na água, graças a Deus. Agora tá bom. Bom, levou ele na bigorna lá. Você não queria ser usado? Você não queria casar? Fazer a cabeça dele, né? Fazer a cabeça dele. Para fazer a cabeça tem que ser na bigorna mesmo. Aí que parou, ele pôs a mão na cabeça, está tudo cheio de galo. Mas agora terminou, graças a Deus. Terminou não. Meteu numa máquina lá e começou a tirar dele, fazendo rosca. E ele gritava de todo jeito, foi tirando até fazer a rosca. Aí foi lá, falou, graças a Deus, agora aliviou, agora passou tudo. Não, ainda está um pouco grosso, tem que tirar mais. Foi lá e tirou. Até que casou direitinho. Aí ainda tinha uma lixada boa, lixou, ele gritou demais. Falou, mas como é que é? Vai me enfiar lá? Eu vou ser assim? Não, você vai casar, pode deixar. Trouxe lá uma porca, casou direitinho com ele. Mês depois de posto lá, não, apertou, até pintou, aí saiu viajando por estrada fora. Quer dizer, o Ferrim queria ser usado. Agora deixa de ser usado. Fica no canto lá. Parece flor de parede. Um casal. Ô irmã, a senhora, por favor, me dá um copo d'água? Irmã, por favor, a senhora pode pregar o botão na minha camisa? Ô irmão, você pode comprar arroz para nós hoje? Ô irmão, olha, meu sapato está furado. Ô irmão, a minha cabeça está doendo. Olha, meu dente, que buraco, ó. Fica um pouco difícil, né? Eu estou ilustrando, mas eu entendo o desespero. É uma
uma ilustração para ficar gravado. Agora, você entende, o homem teria que estudar, saber o que significa ser mulher. E se disciplinar dentro vamos dizer, daquilo que você tem. Você vai estudando, dentro de pouco tempo você sabe que tipo de mulher você tem, com qual mulher que você se casou. E você estudando a maneira de adaptação de uma forma disciplinada. Casais estão casando, não faz exame de sífilis, hemograma completo, não faz o pré-nupcial. E leva a coisa assim a rodão, não é? E de repente nós temos aí o problema também biológico, o problema orgânico, a doença. Logo um casal começa a aparecer coisas, que não é coisas de rua, não. São bactérias, vírus normalmente da vida de casados. Ter um acompanhamento ginecológico, uma coisa assim. O asseio tem que ser intensificado. Então, muitas coisas roubam, tiram, matam o sentimento de uma mulher, como ela diz aqui. Aí é onde entra aquele fator que Salomão disse: a mulher sábia edifica a casa. É uma cruz. Você talvez não sabe que o homem que lhe faria feliz, o homem que morreria por você, se encaixaria com você, pensou em você muitas vezes, mas o profeta diz, então, esse é um casamento errado. Agora, ele diz, isso só vai ser consertado no milênio. Por quê? Consertada essas sequências, essa circunstância de casar errado. Por que não decora casamento e divórcio, parágrafo 235, 236? Por que não decora e põe em prática? São 2 parágrafos apenas. E põe em prática. Agora, pensar em casamento só como flores e jardins, isso é o maior engano. Mas isso aqui dá assunto para família. E eu gostaria de ver aqui. Eu deixei a mensagem, o som certo, lá em cima da mesa, irmão. Irmão secretário, por favor. Esse assunto aqui não está fora de ser filho, porque ser filho começa exatamente por aí. Nós também, mesmo espiritualmente, nós fomos gerados por Deus. E Deus, naturalmente, é lógico, teve problemas com seus filhos, tem problemas com seus filhos. Aqui no parágrafo 189, eu gostei disso. Eu estava dizendo para a esposa, algum tempo atrás, eu talvez tenha dito isto aqui antes, vocês conhecem o passado da minha família. Quero muito papai, ele partiu, ele morreu em meus braços orando, porém ele bebia. Toda a família bebia. Fizeram coisas muito prejudiciais. Todavia, vergonha para a sociedade. Meus irmãos bebem, não porque eu queira que bebam, eu clamo por eles, oro por eles, tudo mais. Mas foi em 55, né?
Costumava ser, antes de Deus me chamar, se eu estivesse na rua conversando, alguém, por causa do nome, diziam. É isso mesmo que eu estou querendo? Acho que é. Por causa do nome Brana, né? Diziam, ó, Brana, e iam embora. Uma outra pessoa se aproximasse procurando alguém, dizia, afasta-te dele. Certo? Então iam embora, não falavam comigo. Ele herdou isso do pai, essa herança. Eu disse para minha esposa outro dia, agora eu tenho que escapar para alguma parte na floresta e me esconder para evitar as pessoas de todas as partes do mundo que vêm. Quer dizer, você acaba de ser maltratado aqui, entra uma família com todo respeito e você ajuda de uma maneira eficaz. O que causou isso? Porque eu estudei bastante, porque eu aprendi teologia, porque me instruiu, porque eu me unia a alguma igreja, isso teria sido um som incerto. Eu quero mostrar com isso que Deus muda. Você diz, mas o irmão Branham é porque era um profeta de Deus. Não. Não é só por isso. Ele era profeta de Deus. Mas antes de tudo, ele era um membro do corpo de Cristo. Ele era uma ovelha também. Ele era um ser humano sujeito às mesmas influências de uma má criação. Sempre o mau casamento é um resultado de uma má criação. Quase sempre. São poucos que aproveitam a oportunidade para começar uma vida nova. Eles querem falar, eles falam assim que o continuismo prejudica muito. Quando tudo vai bem, o continuismo é recomendável. Continuar, seguir daquela forma e ir em frente. Mas continuar, fazer uma sequência, levando sequelas de pais que não souberam realmente o que significa família. Então aquilo vai ser a continuidade de uma coisa funesta, triste, horrorosa. O homem deve se educar. Ele, para ser pai, ele deveria ser filho em primeiro lugar. E não são todos que são filhos. Filhos não são aqueles que só cobram dos pais, porque uma criança já nasce cobrando mamadeira, cobrando assistência e crescem cobrando escola, cobrando sapatos, cobrando assistência, cobrando isso, tudo aquilo. Mas chega-se ao ponto de que o verdadeiro filho vai, já desde novinha, já vai demonstrando senso de responsabilidade, ajudando na cozinha, ajudando em casa. E, então, demonstrando ser, de fato, uma pessoa de responsabilidade e que pode receber a adoção amanhã como filho. Recebendo a adoção, ele pode ser pai, porque ele vai continuar da mesma forma. Mas o pai, a mãe, que não deixa filho trabalhar, não deixa filho suar, sofrer, dormir, em certas ocasiões até no mato, no chão, e comer e passar fome e coisa, pode saber, aquilo vai ser aquela sequência. E muita gente adquire um nível assim, mental apenas, um nível que não é real. E querem viver dali para cima. Depois tem que descer. Se descessem como subiu, teria subido como desceu, né? Se
Subisse como desceu, teria descido como subiu. Mas já começa lá no degrau do meio da escada, e aí não tem jeito. Mas eu quero adaptar, estou adaptando essa pergunta. O irmão Branham diz: Billy, você não deve levantar somente para escovar os dentes. Ele disse: eu sou um madrugador. O que nós encontramos é isso. É a mãe cedo no fogão e a filha lá na cama dormindo. Em muitos casos, tem que levar o café para ela lá no quarto. Principalmente se for em days. Quando é só uma, quando é só um. A coisa fica... vão prejudicar, como vocês, todas as mães, estão ouvindo com muita atenção eu falar agora, não é? Vai prejudicar aquela criança. Vai prejudicar aquele filho. Terrivelmente. Então ele disse: eu sou um madrugador. Não se crê muito na prosperidade de quem levanta tarde. De quem gosta da cama, como diz, a cama melhor é cedo. Para os preguiçosos. Porque se acorda cedo, logo tem alguma coisa que não te deixa deitado. Mas vamos agora começar aqui a consciência da filiação com Deus. São 7 pontos muito importantes que eu encontrei para vermos aqui convosco, que enquadra perfeitamente com o que nós temos estudado. Primeiro, pegando o lado espiritual agora. Ele é o herdeiro de tudo. Filho, nós participamos dessa herança. Vamos ver aí, Hebreus capítulo 8, verso 17. Eu gostaria que alguém que fosse bem rápido na Bíblia fizesse isso. Esse exercício. Hebreus capítulo 8, verso 17. Quem encontrou? Eu já encontrei. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus. Paulo pôs assim na condição, né? E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Ora, se herda, não é somente dinheiro, patrimônios, se herda virtudes, se herda defeitos, fraquezas, tendências, herda-se enfermidades. Por que que um homem deveria ter a consciência de, antes de se casar, fazer uma bateria, ver como vai seu sangue, se tem alguma coisa que ele pegou lá atrás ou veio do seu avô ainda? Ver o fator consanguíneo com ela? Muitos, lá tem uma cidade velha aqui em Goiás, que chegou até a existir isso. Quando a moça ia se casar, ela fazia o enxoval dela, e a cidade naquele tempo não havia empregada doméstica. Quem tinha empregada doméstica é muito raro, é só gente importante. E então, quando a moça estava preparada, ela dizia: pois é, meu pai já deu um bobo para mim. A cidade já tinha
tinha tantos bobos, e os bobos eram para servir em casa, carregar água, varrer quintal, capinar, limpar, só servir, né? Comer como ração. Aí então ela dizia: ih, fulano, papai já me deu um bobo. A minha madrinha já me deu um bobo, né? Já me deu um bobo. E chegava a ponto de a vizinha falar com a outra: você me empresta seu bobo hoje, que o meu está doente, vai buscar água para mim. Ele fazia parte do enxoval. Fazia parte do enxoval, do equipamento da noiva. Já tem até o meu bobo para servir. Isso virou brincadeira, mas acontecia mesmo. Não assim em todas as casas, mas tinha isso mesmo. Você pode ficar com o bobo para você, o bobo tal, a boba tal. Pode ficar com ele. Então, a pessoa já contava com aquele equipamento. Agora, herdar não é herdar somente terra, patrimônio, dinheiro, posição. Herdar características do pai. Herdar virtudes do pai. Logicamente, quem não tem, se o pai não tem, como vai herdar do pai? Meu pai morreu e não deixou nada. Vou herdar o que dele? Materialmente falando. Então, existe um processo do novo nascimento que é, sem dúvida alguma, uma revelação individual. Eu não me preocupo em conversar. Fazer igual no culto de sexta-feira. O irmão Elias, né, dorme, neném, cucuca vem pegar, papai vem pra roça, mamãe vem já. Dorme, neném! Você leva aquele susto. Parece que eu estava aqui sexta-feira, né? Estava não. Ele é o herdeiro de tudo. E nós participamos desta herança agora claramente pelo novo nascimento. Olha, você precisa de carro, precisa de marido, precisa de mulher, precisa de filho, precisa de cachorro, precisa disso, precisa daquilo, precisa de casa. Se você bem pensar, raciocinar, o que eu preciso é nascer de novo. Se eu nascer de novo, nada vai parar na frente. Isso sim. Hebreus 1:12. Hebreus 1:12 diz. Vamos lá. Vamos ver quem achou primeiro. Quem achou primeiro fui eu de novo. E como um manto os enrolarás, e como um vestido se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Essa herança vem daqueles que estão no Senhor. Os teus anos não acabarão. Vamos ver Hebreus 8:17 com interrogação. Hebreus 8 não tem 17. Hebreus 8 não tem 17.
Você mandou para mim aqui 17, mas não tem. Hebreus 8, 17. Só tem 13. Hã? Ah, não, é Romanos. Os Romanos. Obrigado. Os Romanos, capítulo 8, verso 17. Obrigado. Aqui na mensagem A União Invisível da Noiva, parágrafo 170. 170. Não vou gritar não, viu, pastor Elias? Quem quiser dormir, pode dormir. Vem, todas essas se dividiram daí como uma folha. Porém, recordem, quando desceu e o grão começou a madurar, você encontra que antes que esse grupo possa amadurecer, tudo nesse talo tem que estar morto. Aleluia. Se você não prestar atenção, e vocês começarem a brincar com criança aí, e eu perco a linha aqui, e você prejudica todo esse povão aqui, ó, que levantou tão cedo, lá para lá na Vila Brasília. É preciso ter esse temor. Às vezes conhecido eu estar vendo, porque eu tenho a facilidade de ver todo o auditório. Eu estou aqui, estou vendo ali. Hein? Não. Glória a Deus. Então, tudo nesse talo tem que estar morto. Tem que morrer esse sistema de vida. Aleluia. Não podem ver onde estamos parados. A vida está novamente no grão, que é exatamente igual ao mesmo grão que caiu na terra. O mesmo Jesus, olha, o mesmo Jesus na forma da noiva. Eu não vou temer de conclamar a igreja. É claro, Deus tem que me dar graça, né? O preço que está aí pela frente é muito caro a se pagar. Você tem que pegar na machadinha e quebrar a janela. Você tem que ir, às vezes, ao encontro do exército e cravar a seta no seu próprio peito. Mas o que vai fazer? O mesmo Jesus na forma da noiva. E vai ser preciso, sem nenhuma religiosidade, fanatismo, começar a pensar assim. O Senhor Jesus está na terra através de mim. Você tem que começar a pensar assim. A partir de hoje você vai pensar assim. O Senhor Jesus está na terra através de mim. O Senhor Jesus na forma da noiva. Ele porá todas as coisas no lugar certo. Mas você tem que pensar. Tem que pensar. Ser aquilo que a noiva é. Em certos fatos, em certos casos, e em muitos casos, o homem é aquilo que ele pensa. O mesmo poder, a mesma igreja, a mesma coisa, a mesma palavra. O que se tem para herdar dentro, nessa dimensão, neste corpo. Ainda aqui, no 155, eu quero poupar minha voz, mas não tem jeito. Mas o eleito, Deus está chamando. Aos escolhidos, eles os sabem, chamando a noiva virtuosa. Você tem que pensar nessas virtudes. A palavra, a igreja do dia final, a senhora escolhida de nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra. Se Jesus é a palavra, quantos creem nisso? Muito bem, então a noiva é sempre parte do noivo. Assim sendo, a noiva não será uma denominação, terá que ser a palavra manifesta para ser a noiva de Cristo. Agora, tira da cabeça alguém que possa pensar que registrar uma pessoa jurídica lá no cartório é denominação.
Tira isso da cabeça. Isso é bobagem, isso é evasão. Assim sendo, a noiva não será uma denominação, terá que ser a palavra manifesta para ser a noiva de Cristo. Então isso está dentro desse item. Herdeiros de quê? Primordialmente falando. Isto. Ser Jesus Cristo aqui na terra. Você disse, mas espera aí. O irmão Branham tentou até evadir-se quando disseram que ele era Cristo. Disseram que ele era o Cristo. Que ele era um Senhor Jesus. Não estavam dizendo o corpo de Cristo. Estava se referindo à pessoa dele. Então você é um membro do corpo do Senhor Jesus Cristo. Esse dedo não sou eu, mas ele é membro do corpo que sou eu. Esse nariz não sou eu, mas é preferível ter um narigão assim feito do que não ter nem nada. Pior, não é? A irmã disse que é pior. Ficava incompleto. E aí você então, Paulo, sem nenhum rodeio, colocou até os membros que são de menos honra, aos quais nós damos mais honra. Então, esse quadro aí fica completo. Segundo, ele é o Criador de tudo e somos parte integrante de sua criação espiritual. Eu não vou ler tudo, você pode pôr Colossenses 1,16 e Hebreus 1,12. É que vem agora. Colossenses 1,16, Hebreus 1,12. Ele é o resplendor de Deus, terceiro, né? Ele é o resplendor de Deus e da sua glória, e haveremos de participar do mesmo. Vamos ler 2 Coríntios 3,18. 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Viu? Ele é o resplendor de Deus e da sua glória. E haveremos de participar do mesmo. Olha, para confirmar mais. Refletindo, mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Agora, você está vendo que herança tremenda? Ainda tem outra referência que eu não vou ler, Hebreus 1,3, dentro desse quadro. Vamos para o quarto item. Ele é a exata expressão da substância divina do Pai, não é? E nele chegaremos a compartilhar da mesma natureza e substância. Agora você encontra isso em Efésios 3,19, Efésios 3,19, Colossenses 2, 9 e 10, 2 Pedro 1, 4, Hebreus 1, 13. Em quinto lugar, ele é o sustentador de todas as coisas, e nele somos assim sustidos e nos tornamos sua própria plenitude, sendo ele aquele que preenche a tudo em todos. Aí você vai ver Efésios 1, 23, Colossenses 1, 16 e Hebreus 1, 3. Aí você está vendo a herança espiritual. Estamos falando do espiritual. Sexto, ele é quem nos purifica de todo pecado, dando-nos pleno acesso ao Pai. Portanto, somos, aí quando vem para nós, somos feitos aptos para a vida nos lugares celestiais. Isso significa herdar. Efésios 2, 1 a 6, Hebreus 1, 13. Sétimo,
Ele terminou sua obra, realizou sua missão e se assentou à direita do Pai, participante de sua glória e autoridade. Direita aí é destra, é poder. E sua completa missão nos dá acesso ao mesmo Pai. Qual é a sua herança? Ter acesso ao mesmo Pai. Efésios 2, 21, 22. Hebreus 7, verso 13. Cristo entrou no Santo dos Santos, passando a ser o caminho e o pioneiro desse caminho, aquele que nos conduz ao mesmo lugar de glória e bênçãos eternas. Você herdou isso. Hebreus 9, 24, Hebreus 7, 19 a 25, Hebreus 4, 14, 16 e Hebreus 10, 19, 20. Você põe isso em ordem, porque essa herança espiritual é o que o ladrão não rouba e que a traça não vai. Agora vamos ver em relação, ainda voltando para o terreno, para o humano, para a família. Talvez a perguntinha volta de novo à baila. Na mensagem Influência, isso eu gostaria que vocês, pais, anotassem, porque vocês têm ela em casa. Influência, a partir do parágrafo 25, do 25 ao 28. O profeta diz: uma das grandes carências de nosso dia hoje na América e no resto do mundo são pais pios. Porque nós herdamos de um pai que é íntegro, é total, é absoluto, é Deus, isso espiritualmente. Agora voltamos para o humano de novo. Pais pios, para afirmar uma influência sobre seus filhos. Os pais deste dia têm se afastado dos princípios das Escrituras. Em outras palavras, não dão exemplo. Quando a mãe está maldizendo de outra pessoa, de homens, de mulheres, perto de seus filhos, ela está mostrando que ela é uma renegada. Eles desejam mais da moda do mundo. E as igrejas fizeram a mesma coisa. Ao fazer aquilo, nós deixamos isto frouxo e trazemos o mundo para dentro da igreja. E essa é a razão que nós temos este dia de, se eu digo isto respeitosamente aqui perante estes jovens, a razão é que nós temos tantos marginais e assim por diante, assim como eles chamam isto. Pessoas, adolescentes completamente desequilibradas. E pessoas de mau caráter. Muito disto é devido à vida no lar, pela qual eles foram influenciados nos seus primeiros dias. Tudo que a criança come de 0 até 6 anos de idade vai formar a sua estrutura para ser um homem sadio, uma mulher sadia. E tudo que ela recebe nesses primeiros dias em casa, uma criança com 8 meses. Olha, eu ouvi um cientista, sociólogo, antropólogo, um homem profundo, ele dizendo: a criança precisa ser corrigida a partir dos 8 meses de idade. Tem a maneira de disciplinar até a parte nervosa da criança. Agora, ninguém vai dar um tapa de mão pesada numa criança com 8 meses. Mas ela tem que ser corrigida proporcionalmente à sua idade, à sua fragilidade. Não se pode bater, espancar uma criança, mas a criança precisa ser corrigida. Essa criação moderna, ela é do diabo. Ela não é de Deus. A criança precisa de diálogo. A criança precisa crescer vendo o marido e a mulher, a mãe e o pai, decidindo as coisas, dialogando para decidir as coisas grandes.
da família. Elas aprendem e tomam confiança. Mas vê aquela mulher murrinha lá no canto da parede? Que tipo de mulher vai ser aquela filha? E aquele histerismo é só na gritaria? Que tipo de homem vai ser aquele filho? Herdando. Ser filho é herdar. Filho é aquele que herda. Às vezes você tem até que ter contemplação, suportar e ter graça com determinadas pessoas quando você vê a criação que elas tiveram. Eu permaneço um crente naquilo. Crie uma criança no caminho que ela deve andar. E quando ela atingir a idade da responsabilidade, ela não se apartará disso. Agora, Uzias havia sido um menino que havia sido criado numa tal posição até que isto o influenciou. Olhe, num de nossos grandes americanos, poderia pensar Abraão Lincoln. Ele certamente foi merecedor de todo o crédito que lhe é dado e mais. Ele nasceu num lar pobre e não tinha condições de poder ter uma educação escolar. Escrevia nas areias. Nós entendemos que os únicos 2 livros que eles sempre possuíam em sua vida, até que ele tinha por volta de 21 anos de idade, foram a Bíblia e o Progresso do Peregrino, ou isto talvez tenha sido o livro dos Mártires por Fox. Foi um daqueles livros. Porém, vocês veem o que aquele homem leu, isto influenciou a sua vida. E aquela é a mesma coisa que é hoje. Nossos mercados estão acumulados de vulgaridade. Agora tem o... Como é que chama esse disquinho? Já não é o discão mais? Como é que chama? Hã? Laser. CD. E eles põem tudo na capa. Põem tudo na música que está em seu caráter. Em seus espíritos. A pessoa põe tudo que tem numa música. A pessoa mostra tudo que tem numa roupa, numa apresentação. A pessoa mostra tudo que tem numa atitude, num comportamento. Então estão acompanhados de vulgaridades e sujeira. Vocês têm que ver que esses filhos têm que ver uma coisa oposta em casa ao que eles estão vendo na escola, ouvindo na escola, nas ruas, de graça. Me permitam, me dê licença no auditório misto. Mas um adolescente, algum tempo atrás, se fosse assistir um filme, visse o joelho da artista principal, ele ficava doido. Agora isso ficou tão comum, ver tudo aí. E sujeira para envenenar as mentes de nossas crianças, e então nós colocamos a culpa neles. Além deles terem já o que veneno lá fora, chega cá em casa é uma mãe maledicente, irmãs conversando sobre vida de pastores, sobre vida de diáconos e coisas assim, e aí vão crescendo suas mocinhas também fazendo o mesmo. Quando eu penso muitas vezes isto, pertence a nós pessoas cristãs, que não nos firmamos pela coisa que é correta e temos aquelas coisas afastadas das nossas estantes e assim por diante. Então, em nossos lares também, pois nós deixamos afrouxar e permitimos todas estas vulgaridades entrar em nossos lares para influenciar as crianças. Resultado, adolescentes que não respeitam os nomes das pessoas. E a falta de respeito dos pais prejudica os filhos de uma maneira criminosa. Na mensagem a respeito 19,
Os pais cometeram, 119, cometeram um crime que matou seus filhos. Começando por aqui, o estudo não dá tempo, a gente tem que correr. Vocês têm que respeitar a Deus. É tudo. Você precisa fazer isso, irmão. É só. Jezabel o desrespeitou e você conhece o seu fim. E lembre-se outra vez, houve algumas crianças irreverentes. Agora, por que elas eram irreverentes, nós vamos ver mais adiante. Eles haviam sido criadas num lar. Elias, após seus dias, é claro, o povo odiava porque ele provocou aquela crise na terra. Havia algumas pessoas que ensinavam suas crianças que Elias, um homem como aquele, foi levado ao céu sem morrer. Ele foi morto em algum lugar e eles o enterraram e esconderam. Eles não acreditavam. Já estavam ensinando assim. O que eles poderiam herdar? Uma coisa errada. Uma opinião errada. Um julgamento errado. Então Eliseu tomou seu lugar, agora ele era o mensageiro do dia, agora após Elias ter sido levado. Então ele passou através de uma certa idade e as crianças, pequenas crianças daquela cidade, correram para fora caçoando dele. Diziam, diga, você velho, careca. No trânsito, o irmão Antônio, o irmão Otávio, qualquer fora que eles derem no trânsito, os rapazes dizem, ô velho, ô velha. Ô velho. Como se ele não tivesse um pai, uma mãe, como se ele não fosse ficar velho também. Não tem nada, falar velho até certa hora é carinhoso. Ô meu velho. Depende da maneira de falar. Mas eles falam de uma maneira agressiva. Outro dia um matou o outro ali, perto do boiadeiro, por causa disso. Caçoando dele. Eles dão gargalhada, masticando chiclete, não é? Diga, você velho careca, porque você não subiu tal qual Elias o fez? Vejam, eles não criam que Elias havia subido. Eles herdaram aquela mentira de seus pais. As igrejas herdaram a mentira de Nicéia que querem e matam por causa dela. Aí está. Não era um desrespeito ao homem. Isso era um desrespeito à sua mensagem. Ele era o sucessor para Elias. Ele tinha unção do espírito de Elias. Estava sobre ele. Ele foi ali mesmo e fez exatamente as mesmas coisas que Elias fez. Aleluia. Jesus disse, aquele que crê em mim, as obras que eu faço também as farás. Esses sinais seguirão aqueles que creem. Eles desrespeitaram isto, e eles desrespeitaram Elias, porque ele cria em Eliseu, porque o Espírito, acho que é inverso, né? Porque o Espírito estava sobre ele. E ele virou-se, atingiu o Jordão com seu manto e abriu o Jordão, foi e fez as mesmas espécies de milagres que Elias fizera. E até todos os pregadores ali na escola de profetas disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. O rumor se espalhou no país. Eles têm que perceber que o espírito de Elias repousa sobre a noiva. Mas cada teste é uma reação. É uma reação, muitas das vezes animalesca. E o povo, e aposto que riram um do outro, dizendo, ei, olha ali, aquela turma de santos oradores fanáticos dizendo, aquele homem foi ao céu sem morrer, cavalos desceram, nós não vimos carruagem alguma em lugar algum. Então, o que esses filhos denominacionais vão herdar sobre essas experiências de Deus nessa época? Não faz sentido. O velho companheiro morreu e eles o enterraram, então eles estão tentando fazer muita velhacaria sobre isso.
Exatamente como dizem hoje a mesma coisa. Como eles falaram a respeito de Jesus, eles disseram: ora, eles vieram e furtaram seu corpo durante a noite. Eles querem sempre invalidar o que Deus faz. Eles até pagaram soldados para testificar aquilo, porém, ele ressuscitou verdadeiramente dos mortos. E Elias foi levado para cima numa carruagem de fogo, com cavalos de fogo. E quando este jovem profeta andou por ali, indo através da cidade, ele perdeu seu cabelo quando ainda era um jovem, um homem jovem. E ele ia descendo e as crianças corriam atrás dele, diziam: ei, por que você não subiu com Elias? Diziam. Quer dizer, porque você não morre, foi enterrado. Você, velho careca, você. É a ironia deles. E eles estavam desrespeitando. E o que fez Eliseu? Olha o risco na água, hein? Ele voltou no poder do Espírito e amaldiçoou aquelas crianças. O que aconteceu? 2 ursas vieram do mato e mataram 42 delas, correto? Desrespeito. Uma filha, um filho de Deus, é preciso amaldiçoar uma pessoa somente com o Espírito Santo na boca para amaldiçoar. Só se for o Senhor abrir a boca e dizer: eu te amaldiçoo em nome do Senhor Jesus Cristo. Como é que pode isso? Até hoje eu não vi um termo desse. O Branham dizia: bom, fica entre você e Deus. Desrespeito e irreverência. Vocês não podem fazer isso. Vocês devem respeitar a Deus. Se alguma daquelas crianças dissessem agora, se seus pais e mães tivessem dito: vejam, crianças, eles disseram que Elias foi levado para o alto, porém nós não sabemos a respeito disso, mas de qualquer maneira, eu não sei se é assim ou não, mas eu vou lhes dizer, a melhor coisa a fazer é exatamente não falar sobre isso. Tem muita coisa que uma criança, um adolescente fala. Ela fala porque adulto falou. Ela escutou alguém falar. Ela escutou a mãe, o pai, ou a visita da sua casa. Ela escutou alguém falar aquilo para ela. Ela não teria tal criatividade, tal maldade. Melhor coisa, se esses pais estivessem mesmo como filhos de Deus, eles diriam: a melhor coisa a fazer é exatamente não falar sobre isso. Fiquem quietos. Está correndo essa notícia que ele morreu e dizem que ele foi num carro de fogo. Não falem sobre isso. E não fale por que esse homem perdeu o cabelo. Apenas sigam em frente. Você pensa que criticar, nós brincamos. Criticar cores, irmão de cor, criticar com racismo, com maldade, é um pecado. Criticar pessoas carecas, criticar pessoas velhas, criticar pessoas aleijadas, mancas, gagas. Isso entristece o Espírito Santo. Não é? Essas brincadeiras, tudo bem. Agora, quando se dá para críticas, humilhações, discriminações, isso é do diabo. Vocês, crianças, estiveram no caminho para a escola hoje e o encontraram. Quando vocês estiverem no caminho para a escola hoje e o encontrarem, digam apenas: como vai, reverendo? Como vai o senhor? Ou algo assim, fale com ele. Seus pais ensinassem assim, eles não iriam gritar: ei, careca! Ei, cadê o Elias? Por que você não vai para o lugar que ele foi? Vocês não estão mentindo que ele subiu num carro de fogo? Ninguém viu isso. O velho morreu lá, você enterrou ele por lá e pegou a capa dele? Mas se os pais, se as mães tivessem esse temor, diriam: quando vocês forem a caminho da escola e encontrarem-no, digam: como vai, reverendo? Tudo bem? Como vai o senhor? Diferente. Mas em lugar disto, não resta dúvida que elas
haviam sido recomendadas em casa. A coisa está lá. A casa é que vira o foco. É o foco. Prejudicando, matando as suas filhas. Logo cedo. Matando. Elas ouviram o papai e a mamãe sentados à mesa e rindo um ou outro, dizendo: ora, você sabe, eles disseram que aquele velho santo rolador foi levado para cima. Você alguma vez acreditou em alguma coisa assim? Eles estavam dando uma herança maligna para aqueles filhos. Eles estavam dando a herança da morte para eles. E eles disseram que este velho indivíduo careca, tão careca quanto uma abóbora ali, ele não tem mais do que 35 anos de idade, e ele está vindo por aí. Eles vão ter uma reunião de rua, esperam que nós acreditamos em tal absurdo como este. Ora, ele nada é exceto um pequeno, apenas um zombador. É tudo, que ele não virá à nossa igreja, vê, tal como era Elias, ele não virá às nossas igrejas. Nós provavelmente fará alguma espécie de uma feitiçaria, brincadeira de azar, que ele aprendeu, tal como Elias. Eles não criam nele. Assim, as pequenas crianças foram ensinadas sobre isso em casa. Se elas tivessem sido ensinadas a ter reverência e respeito para com os mais velhos, elas nunca agrediria uma pessoa mais velha. Nunca insultaria uma pessoa mais velha. Essas alturas, elas não são culpadas. Elas ouvem isso de pessoas adultas. A razão por que você, mãe, deve... Julieta! Henriqueta! Onde é que você está? Mas quando você tem que saber quando a sua filha está dormindo na casa de primos, de coisa, e para cima e para baixo, de amigas, pode saber. Sua casa está no chão há muito tempo. Essa dormição na casa dos outros é ficar ali e vai para lá e vai para cá e não sai da casa dos outros. É ouvindo, é telefonando. Elas não respeitam as pessoas mais velhas. Elas não têm temor de Deus. Por quê? Porque elas ouviram de adultos que não têm respeito. Que não têm conduta na língua. Elas estão frequentando lares que não têm o sinal. E lá elas vão aprender outras coisas piores. Muito piores do que essas. Quando acordarem é tarde demais. Se elas tivessem, ou 131, se elas tivessem sido ensinadas a ter reverência e respeito, elas teriam ido ali adiante do profeta de Deus e pedido uma oração para si mesmas. Porém, elas foram instruídas a darem risadinhas e fazerem críticas e ficar para lá e para cá, e bilhetinhos, e coisinhas, e namorinhos, e coisas assim, conversinhas para lá e para cá, e para lá e para cá. E ninguém consegue botar um basta nisso. Tal como as crianças hoje. Também muitas delas hoje fariam caçoadas em uma reunião de rua. Elas fariam brincadeiras numa pregação do Evangelho. Assim Eliseu os amaldiçoou no nome do Senhor. Não precisa abrir a boca. Se eu agir indignamente, eu já estou amaldiçoado, não precisa me amaldiçoar. Não precisa você amaldiçoar a ninguém. A sua própria conduta te amaldiçoa.
Não por causa das crianças, mas por causa dos pais. Esse é o 133. Pais irreverentes, mães irreverentes, lares que o marido não manda e que o pai é frouxo. Que criaram os filhos daquela maneira para desrespeitarem a Deus. 2 ursas vieram e mataram 42 delas. Aquilo foi por irreverência. Deus exige respeito. Quando eles desrespeitam o seu profeta, eles o desrespeitam. Não importava se eles não criam. Eles tinham que manter suas bocas fechadas, ficarem longe daquilo. Mas não. Eles tiveram que pôr a boca no trombone. Parágrafo 133. E eles disseram algo que não deveria dizer, e o que lhes aconteceu? Vamos tomar algumas pessoas que respeitaram. Vamos tomar a mulher sunamita. Aí ele toma a mulher sunamita. Respeitando o profeta de Deus. No parágrafo 113... voltando, ele disse: eu me lembro de uma certa jovem, uma noite em Tennessee, quando eu estava saindo pela porta, pregando uma grande igreja batista, estava saindo pela porta e eu me senti dirigido aquela noite a convidá-la a vir a Cristo. Bem, ela riu em meu rosto quando eu a chamei para vir a Cristo. Por coincidência, ela era filha de diácono. E ali na porta, aquela noite, ela esperou por mim. Quando eu saí, ela disse: eu quero que você saiba de uma coisa agora mesmo. Não me constranja jamais daquela forma outra vez. Eu disse: Deus estava chamando. Ela disse: não faz sentido. Eu sou jovem, eu tenho muito tempo para isso, disse. Meu pai é religioso, diácono e suficiente para todos nós em casa. Eu disse: não bastante para você, irmã. Cada um tem que ter sua própria religião. Ela disse: se eu quiser alguém para falar comigo a respeito disso, eu arranjarei alguém que tenha um pouco de senso, não alguém igual a você, ao desrespeito. Eu disse: vai, diga o que você desejar, isto não me preocupa, porém algum dia se arrependerá. Não muito tempo após isso, passei pela mesma cidade, aqui descia ela, a rua com a anágua lá embaixo inclinada. Você pensa, isso não acontece comigo. Aquilo que aconteceu com Hope, com Irene, acontece com você. De você ir para a glória sem nenhum comprometimento. Aquilo que aconteceu com Nelly, acontece com você também. Com a moça que foi até dançarina e o sangue de Jesus Cristo a lavou e purificou. Mas com essa aqui, com essa que houve aqui, está pisando, vivendo irreverentemente, um cigarro na mão e ofereceu-me uma dose de uísque, a mesma coisa. E aqui está o seu testemunho. Ela disse: você se lembra a noite em que você me chamou lá? Aquela era a verdade. Ela disse: o Espírito de Deus estava testificando para mim naquela noite, tentando fazer com que eu viesse. E disse: desde então eu pude ver a alma de minha mãe fritar-se no inferno como uma panqueca, e riu disso. Culpado foi a mãe. Desde então eu vi a alma de minha mãe fritando no inferno como uma panqueca. Essa adolescente bonita aí pode ver a alma de sua mãe no inferno depois fritando como uma panqueca por ser culpada. Vocês têm que entender, entendam isso ou morram. Maledicência. É tanto pecado quanto deitar numa cama com um homem que não é seu marido. Mas pode-se falar em casa, pode-se falar no telefone, nas rodinhas. Saber, há grupos que uma sabe, todas sabem. É a reunião de oração delas. Quando você vê um grupo
e alguém ficou sabendo a seu respeito, não desenvolva um complexo não, mas fique sabendo que o grupo dela sabe. Olha, desde então eu pude ver ela com cigarro entre os dedos, oferecendo uísque para o profeta, e desde então eu pude ver a minha mãe fritar-se, a alma de minha mãe fritar-se no inferno como uma panqueca, e riu, tirou uma gargalhada. Agora, pense nesse quadro. Mas é o risco na água. Pega o facão em casa, a faca, e faz um risco. Enche uma vasilha d'água e corta na água. Quem cria pato, chega lá e joga água nas costas do pato e vê se ele vai ficar todo molhado, encharcado. O que foi que aconteceu? Vejam, vocês têm que respeitar a Deus. Indo para o 165, 165 é o último, viu? É o último comentário. Nós vamos deixar para depois o restante. Se você não pode respeitar o homem, o irmão Branham disse que Deus não matou Moisés por causa do ofício que estava nele. Ele respeitou o ofício. Davi doeu o coração porque cortou a orla do vestido de um homem renegado, mas era ungido. Essas mães precisam aprender isso, os pais. Se você não pode respeitar o homem, respeite o ofício que ele ocupa em Deus. Está exatamente correto. Veja, respeite-o. Se o ministro vem, seu pastor sempre, respeite-o. Eu tenho ouvido congregações falar sobre o seu pastor. Simplesmente falam dele, enxotam, ridicularizam, naturalmente tem motivo. Como é que esse pastor vai poder fazer alguma coisa por você? Quando seu filhinho adoecer? Um dia você terá que levar aquela criança para ele orar. Desesperado, a família desesperada, e o médico diz, vai morrer. E ele não poderá fazê-lo. Ele não poderá fazê-lo. Você não pode. Não digo esta igreja, mas eu quero dizer eu tenho visto que se vocês têm que amar seu pastor, vocês devem amar seus diáconos, saber que ele é um ser humano, porém mesmo assim Deus o tem feito seu pastor, o Espírito Santo o tem tornado um inspetor. Então você tem que respeitá-lo naquela maneira. O povo não é bobo, o povo sabe, a maioria sabe de tudo que às vezes que acontece. Mas é por esse respeito é que fica tudo de pé e que as almas continuam chegando, sendo salvas, redimidas, chegando para abreviar assim o sofrimento. E não importa o que os pastores tenham feito, se você os respeita em seu coração como servo de Deus, Deus te respeitará por fazer isto. Ele disse, aquele que recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Jesus disse, aquele que não recebe a mim, não pode recebê-lo. Eles disseram que Deus era Pai, eles disseram, vosso Pai é o diabo, vocês não podem receber a quem Deus envia, vocês não podem receber a quem eu envio.